Caros alunos e alunas, sejam bem-vindos ao curso de Fisiologia. Meu nome é José Donato Júnior, sou professor aqui do Departamento de Fisiologia e Biofísica há 10 anos e hoje eu vou estar acompanhando vocês no módulo de Fisiologia Celular. Esse módulo é um módulo composto por 3 aulas e essas aulas vão introduzir conceitos gerais sobre fisiologia e será basicamente a base do entendimento dos sistemas fisiológicos ao longo aí das disciplinas. O primeiro conceito que eu gostaria de passar para vocês é o conceito de homeostase. Homeostase é uma condição que o organismo precisa manter, para conseguir fazer com que suas células se mantenham vivas, funcionando de forma apropriada. Então, qualquer organismo é necessário manter essas condições do meio interno relativamente estáveis e compatíveis com o funcionamento apropriado das células. O que isso quer dizer? Que nossas células elas exigem condições mínimas de funcionamento. E se a gente parar para pensar, o nosso ambiente externo é um ambiente cheio de alterações, desafios, que tiram a todo instante, pelo menos tentam tirar a homeostase do nosso organismo. Nosso organismo, por exemplo, precisa funcionar a uma temperatura ideal, que é a temperatura em que as enzimas do nosso organismo atuam de forma satisfatória. Mudanças tanto para baixo quanto para cima na temperatura corporal vão acarretar em alterações no funcionamento dessas enzimas e, consequentemente, do funcionamento celular. Inclusive, aumentos da temperatura excessivos podem causar desnaturação de proteínas e morte celular. Então, o organismo precisa controlar a nossa temperatura para conseguir manter nosso funcionamento celular de maneira apropriada. Variações nessa temperatura corporal, por sua vez, prejudicam o funcionamento ideal do organismo. E isso dando exemplo apenas da temperatura. Mas quando a gente pensa em homeostase, diversos mecanismos atuam para regular essa homeostase nas mais diferentes variáveis do organismo. Então, que variáveis seriam essas? Alterações no volume e pressão interna. Então, se parar para pensar, todo o nosso organismo ele precisa estar num grau de osmolaridade, de volume apropriados para o funcionamento. Se você tiver alterações na pressão nos volumes corporais, teciduais, isso vai impactar o fluxo sanguíneo, a troca de nutrientes, a troca gasosa, entre outras. Além disso, nossa célula precisa de oxigênio para sobreviver. Então, você precisa de uma concentração, uma faixa ideal de oxigênio, tanto na corrente sanguínea como no meio interno. Então, você mantém a homeostase sempre dando condições para que essa faixa de concentração de oxigênio se mantenha na faixa ideal. A mesma coisa com pH, temperatura, nutrientes e metabólicos também é essencial. Por exemplo, existem células que dependem de glicose para seu funcionamento e a gente não quer que uma falta de glicose prejudique o funcionamento dessas células. Por quê? Porque a falta de glicose vai acarretar numa deficiência desse substrato que é utilizado para geração de energia e sem energia, sem ATP, a célula para de funcionar e os processos ficam prejudicados, levando inclusive à morte celular. Então, uma queda brusca da glicemia prejudica o organismo e nós temos mecanismos regulatórios que mantêm a glicemia nessa faixa constante. A mesma coisa o excesso. O excesso também é prejudicial e o organismo age impedindo que esse excesso aconteça. Portanto, um conceito muito relevante em fisiologia é esse conceito de homeostase, em que os vários sistemas biológicos do nosso organismo atuam em conjunto para regular a homeostase. E isso garante que as nossas células, o nosso meio interno, tenha condições ideais para funcionar. Na hora que essas condições são alteradas, você pode ter uma emergência, você pode ocasionar um mau funcionamento de células, de órgãos, inclusive incompatível com a vida. Então é muito importante a manutenção da homeostase e os nossos sistemas fisiológicos atuam a todo instante regulando de diversas maneiras o nosso organismo a fim de sempre buscar essa homeostase. O que é a fisiologia? Basicamente, a fisiologia é o estudo das funções ou do funcionamento dos seres vivos. Então, num curso de fisiologia, nosso objetivo é fazer com que vocês entendam como o nosso organismo funciona
né? Como que o coração funciona, como o fígado funciona, como o cérebro funciona, e mais do que isso, não olhar apenas assim o funcionamento de um tecido, mas como um todo, né? Porque o funcionamento geral do organismo depende da coordenação desses vários sistemas que frequentemente nós olhamos e estudamos ele de forma independente, mas que todos atuam em conjunto para uma única função, que é a manutenção do organismo vivo, né, de maneira apropriada, da perpetuação da espécie. Mas, de forma didática, nós costumamos dividir os sistemas fisiológicos em vários blocos. E isso ajuda a gente a estudar esses sistemas, mas na prática a gente sabe que, em última instância, eles precisam atuar em conjunto para buscar a homeostase e o bom funcionamento do nosso organismo. Na nossa disciplina, basicamente, a gente vai estar abordando vários sistemas de forma independente, mas, como eu disse para vocês, sempre pensando no funcionamento do organismo como um todo. Então, além desse bloco inicial introdutório de fisiologia celular, de 3 aulas, ainda a gente vai ter um bloco de sistema nervoso, isso inclui também o sistema locomotor, que é regulado pelo sistema nervoso, o sistema digestivo, sistema cardíaco, sistema respiratório, renal, endócrino e reprodutivo. Então, esses diferentes sistemas constituem, vamos dizer, as estruturas dos sistemas fundamentais que vão manter o nosso organismo funcionando. E a ideia é que até o final do curso vocês entendam como cada um desses sistemas contribuem para a manutenção da homeostase, do bom funcionamento do corpo. Ainda nessa parte da aula, eu gostaria de, introdutória, falar um pouquinho mais sobre como a água é relevante para o funcionamento do nosso organismo. Isso pode ser exemplificado pelo fato de que 2/3 de nosso peso é basicamente água. Então, imagina, se 2/3 de toda a massa corporal sua representam água, essa água tem que ter uma função importante. E uma das funções fundamentais da água é basicamente atuar como um solvente biológico. Ou seja, a maioria das nossas proteínas, dos substratos, dos íons, estão dissolvidos em meio aquoso, portanto, o citoplasma, que é esse meio interno da célula, o sangue, o fluido extracelular, todos eles são basicamente constituídos por água, em que está dissolvido nela proteínas, algumas substâncias, substratos, íons e assim por diante. Então, a água atuando como solvente biológico é basicamente fundamental para o funcionamento de reações enzimáticas e várias outras funções celulares. Não quer dizer que também não exista outros, digamos assim, solventes biológicos. Algumas proteínas ou algumas reações dependem delas atuarem no meio lipídico, que é hidrofóbico. Então, você também tem, por exemplo, reações que acontecem na membrana celular, que é um meio lipídico, mas a maior parte das funções celulares dependem da água e essa água atua como solvente biológico. Portanto, a distribuição de água pelo nosso organismo é absolutamente fundamental e distúrbios nessa distribuição comprometem a homeostase. Onde a água está distribuída no nosso organismo? Basicamente, a água se encontra distribuída em diferentes partes do nosso corpo. Talvez a água que a gente mais, vamos dizer, perceba é o sangue, que é o meio líquido, aquoso. Então, basicamente, quanto que a água sanguínea corresponde da nossa massa corporal? Um volume relativamente pequeno, 4 a 5% apenas. Então, esses 4, 5%, evidentemente, eles são críticos. Se o indivíduo tem uma hemorragia muito severa, ele pode vir a óbito, mesmo perdendo 1, 2, 3% apenas da massa corporal. E por que ele vem a óbito? Porque a falta de sangue, essa água plasmática, vai levar a uma falência do seu coração não consegue bombear. Então, na hora que, vamos dizer, os vasos se esvaziam, a eficiência do bombeamento sanguíneo cai e, portanto, o coração simplesmente não consegue empurrar o sangue, que é um sangue oxigenado, né, que obteve o oxigênio do pulmão, para o resto do organismo e esse sujeito entra em colapso. Mas é interessante a gente saber
que no fundo essa água plasmática ela corresponde a um peso relativamente pequeno do nosso organismo. O que está falando água plasmática aqui, né, e não sangue? Porque veja, o sangue na realidade ele é constituído além de água. Ele tem um conteúdo celular, que a célula mais abundante são os glóbulos vermelhos, as hemácias, né? Então, se você, por exemplo, centrifuga o seu sangue, você remove essa porção celular que é mais pesada e aquele sobrenadante líquido, basicamente ele é constituído pela água plasmática com proteínas, íons e substratos dissolvidos nessa água plasmática. Basicamente isso é o sangue, né? Você tem a porção celular e essa porção plasmática, que, claro, a água é o componente principal, mas também você vai encontrar íons, glicose, nutrientes, substratos e assim por diante. Se essa água plasmática corresponde a apenas 4 a 5% do nosso peso corporal, onde está a maior parte da nossa água do corpo? Ela está dentro das nossas células. Então, essa água intracelular, e eu vou revisar esse slide com esse outro, em que tem o texto para vocês lerem, esse compartimento intracelular, ele corresponde a aproximadamente 40% do nosso peso corporal. Esses valores eles são dados em um indivíduo que é eutrófico. Então, um indivíduo, por exemplo, que é obeso, que tem uma quantidade maior de gordura corporal, esses percentuais mudam um pouco, tá? Então, assim, 40% de todo nosso peso corporal, basicamente, é a água presente dentro das nossas células, ou seja, no citoplasma, no citossol. E essa água ela é muito importante, como mencionei para vocês, funcionando como solvente biológico, as proteínas estão lá diluídas, várias reações enzimáticas acontecem nesse líquido aí que banha internamente as nossas células, incluindo a água presente dentro das nossas organelas. Você tem o citossol. Quando a gente já fala citoplasma, a gente também está incluindo a água presente nas organelas, como mitocôndrias, retículos endoplasmáticos lisos e rugosos, o núcleo e assim por diante. Além dessa água intracelular, nós temos um compartimento chamado extracelular, que é basicamente água intersticial, e essa água transcelular. Vamos falar primeiro dessa água intersticial. Essa água intersticial eu poderia chamar de água, compartimento extracelular, que basicamente é o compartimento que banha as nossas células. As nossas células não ficam flutuando no nada. Elas basicamente estão imersas nesse meio aquoso, que é esse fluido intersticial ou extracelular. E aqui é interessante a gente notar o seguinte: toda troca gasosa de nutrientes, metabólicos, etc., ela se dá pela água plasmática e, por exemplo, uma glicose, você comeu alguma coisa que tem carboidrato, seu intestino absorve a glicose cai na corrente sanguínea. Como a glicose chega na sua célula? Ela não pula aqui do capilar para a sua célula. Basicamente, essa glicose ela vai ser dissolvida nesse fluido intersticial e ela vai migrando até chegar na sua célula e a sua célula vai ter mecanismos que vão captar essa glicose. A mesma coisa, o oxigênio ele vai ser primeiro dissolvido nessa água intersticial antes de chegar na sua célula e assim por diante. O oposto também é verdadeiro. Quando você tem um CO2 ou algum substrato que foi resultado do metabolismo celular, um hormônio produzido pela célula, essas substâncias vão ser primeiro secretadas no fluido extracelular para posteriormente caírem na corrente sanguínea. Então, essa água intersticial, esse fluido extracelular, é fundamental para a troca de várias substâncias das suas células para com a circulação sistêmica, né? Então é como se fosse uma estação intermediária de troca, né, de substâncias, absolutamente fundamental. E essa água equivale a aproximadamente 16% de todo o nosso líquido. Além da água plasmática que a gente já mencionou, eu queria mencionar a água transcelular. Esse componente é um componente menor, que basicamente é a água presente dentro de nossas cavidades. O que isso quer dizer? Bom, no nosso estômago, dentro do nosso intestino, você tem água ali dentro. Então é essa água dentro da luz desses tubos, né, do esôfago, do estômago, do intestino e assim por diante. Então lá dentro, nessa luz,
você tem um pouco de água. A mesma coisa você vai ter na cavidade pleural, um líquido pequeno, mas tem peritoneal, nos ventrículos do nosso cérebro, né? E assim por diante. Então, esse componente de água presente nessas cavidades representa essa água transcelular. Se a gente parar para pensar em hidratação, ou desidratação, ou hiperidratação, frequentemente a gente sempre pensa na água plasmática, mas veja que variações nessa água plasmática invariavelmente levam a variações nos demais compartimentos, conforme a gente vai ver um pouco melhor adiante o fluxo de água no nosso organismo.